Salve, galera, mais um Pod Esporte no ar, mais um episódio nosso aqui dos estúdios da Ola Podcast, com apoio sempre de Cafeinarme, um café aqui, um blend de café que te ajuda a treinar, te ajuda a dar foco, um blend de 11 ingredientes que realmente fazem diferença no seu treino, no seu dia a dia. Hoje com o nosso host também, Zeba, Fernando Pacheco, e com uma convidada especialíssima, bicampeã mundial, inúmeros títulos pan-americanos, Fabiana Murer. Muito bem-vinda ao Pod Esporte. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos contar muitas coisas, bater um papo bem legal. Boa, legal. Fabiana, bom, para começo de conversa, quero que você conte um pouco, acho que a galera do esporte sabe muito bem o que você fez dentro do esporte, mas eu acho legal a gente contextualizar hoje. O que a Fabiana Murer faz? Bom, me aposentei das pistas, o pessoal fala, mas se aposentou, né? É tão nova assim. Parei de treinar, é o jeito de falar, mas depois que eu parei em 2016, que foi depois da Olimpíada do Rio, eu abri um instituto, que é o InSport. Então eram pessoas que trabalhavam comigo, que cuidavam de mim, o fisioterapeuta, o médico, isso, o técnico. E nós nos juntamos e abrimos o InSport. Eu me formei em fisioterapia, 2004, muito tempo atrás. Achei que não ia mais trabalhar como fisioterapeuta, mas aí surgiu essa ideia de abrir um instituto. E hoje eu trabalho lá como fisioterapeuta, mas eu cuido da parte de postura e prevenção. Então são exercícios que eu fazia no meu dia a dia, que foram bons para mim, e eu queria levar isso para as pessoas. Se me ajudou, eu comecei a pensar, isso pode ajudar as pessoas. Então eu criei um método Mura de prevenção e treinamento, e a gente usa esses exercícios que fortalece tendão, articulação, são exercícios com movimento do corpo, com peso do corpo, né? Movimento com amplitude. Nós não temos máquinas lá, e sim, elástico, pesos livres, e os exercícios que eu usava no meu dia a dia mesmo. Eu acredito que talvez você também, acho que a gente é meio contemporâneo, né, na questão da idade, são exercícios que, pelo menos no meu começo, eu não ouvia falar. Hoje, todo mundo fala mobilidade, articular e tudo. Acho que o atletismo tem um foco muito maior nisso, né? Mas são exercícios que, pelo que você está me contando, pelo que eu estou entendendo, são exercícios que realmente estão direcionados para o atleta, direcionados para a vida útil do atleta, para a saúde do atleta. Antigamente era história do peso, coloca peso e vamos, e corre mais e salta mais, e hoje a gente entende que não é bem assim, né? O atleta tem que ter longevidade, não é aquele resultado, né, em poucos anos e acabou. Tem que competir por mais anos. E esses exercícios me deram essa vantagem. Eu competi por 19 anos, fazendo bons resultados. No meu último ano, fiz minha melhor marca, saltei 4,87, que é o recorde sul-americano. E lá no esporte, não são só atletas profissionais, tem atletas amadores, tem pessoas que querem qualidade de vida, então tem crianças, legal, tem jovens, tem idoso. A pessoa mais velha que faz lá comigo tem 84 anos. Nossa. E eu uso esses exercícios, eu adapto eles, é lógico, claro, para a condição da pessoa. Então, a gente atende todo tipo de público. Sempre que eu vejo assim, um jovem começando fazendo esse tipo de exercício, me dá uma invejinha de, por que lá atrás não tinha uma Fabiana Murer na minha vida para criar uma rotina dessa para ter longevidade, né? Exatamente, cara. Hoje eu tô aqui, eu sou atleta ainda, mas capenga, hein? Dando nó em macarrão seco, porque tá fácil não. Começa a doer tudo, eu sei como é. Às vezes eu fico um tempo sem treinar, que eu tô cansada, começa a doer tudo. Eu falei, preciso voltar a fazer os posturais, mobilidade, aí começa a melhorar. Ainda mais com o filho, né? Carregando o filho, as costas. Quantos anos tem o seu filho? Ela tá com 3, minha filha. A 3. Menininha? Isso. Aqui tem 2 meninas, uma menina e uma menina e um menino. Zeba meio que fugiu foi pro lado masculino do negócio. Mas você falou que o recorde sul-americano você bateu em 2016, né? 2016. Ainda é o recorde sul-americano? Ainda é. Meu Deus. Tá longe de ser batido. É mesmo? Existe outras meninas vindo, mas a gente sabia que depois da Olimpíada do Rio, os recursos, as condições iam ser piores, ia dar uma piorada. Buraco, né? Só que foi pior do que a gente imaginava. Então, clubes acabaram, reduziram, e agora com a pandemia ainda piorou a situação. Assim, só pra gente entender, você falou que clubes reduziram, como é que funciona? São clubes, por exemplo, os esportes coletivos a gente entende, são clubes, aí tem campeonato de clubes. No atletismo, do mesmo jeito, os clubes têm equipes de atletismo, né, das diversas modalidades que o atletismo tem, e competem no Troféu Brasil. Em teoria é isso. Os atletas são sustentados por clubes. Isso, é sustentado por clube. O Troféu Brasil é por clube.
E existem poucos atletas aí que não têm clube, mas eles podem competir como avulso no Troféu Brasil, porque muitas vezes o Troféu Brasil classifica para alguma competição, é seletiva, mas existem poucos clubes. E existe um em Campinas, que eu sou de lá, aqui em São Paulo. O que eu competia era só de atletismo, era um clube empresa, então eles criaram só para o atletismo, mas existem clubes que têm vários esportes e inclui o atletismo também. Inclusive o Pinheiros tem alguns atletas de atletismo, enfim, mas bom, sofre como acho que todo esporte olímpico, ainda mais, sempre sofreu, e pós-Olimpíada, Pós-Olimpíada no país ainda, então... Os recursos realmente ficaram assim, de uma maneira quase que inviável. E era uma das coisas que a gente tinha para perguntar para você sobre isso. A gente viu aí nos Jogos Olímpicos do Rio a medalha de ouro do Thiago Braz. Que eu, que gosto de esporte, mas eu tinha visto o Thiago Braz lá na Olimpíada da Juventude, né? O nome e tudo. Mas não era o nome para ser campeão olímpico, né? Não sei se... Ninguém esperava, eu acho, né? Se eu estou enganado. Ser campeão olímpico, realmente ninguém esperava, porque tinha um recordista mundial na prova, o francês. Ficou bravo esse cara, hein? Ficou. Nossa Senhora. Mas o Thiago sempre teve muito talento, como você disse. Ele foi segundo colocado nos Jogos Olímpicos da Juventude, foi campeão mundial sub-20. Então, ele tinha um histórico nas categorias de base. Na categoria adulta, ele ainda não tinha feito resultado expressivo, né? Tido uma grande performance. Mundial, ele nunca tinha conseguido ir para uma final. Mas na Olimpíada era o dia dele, ele estava inspirado ali. Tipo, Marte alinhou com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e foi uma competição difícil, porque começou a competição, começou a chover, eles pararam a competição, os atletas saíram, depois retornaram, foi conturbado o começo da competição. Né? Para, volta. Esfria, aí perde a concentração, aí tem que continuar, se manter bem, né, com a cabeça boa, porque se perde a cabeça, se desanima... Já era. E foi o que aconteceu um pouco com o francês. Ali naquela final, ele bateu o recorde olímpico, o Lavillenie, e aí ele relaxou. Falou, ganhei, ninguém vai saltar mais do que eu, ninguém vai bater o recorde olímpico. Aí, só que ele esqueceu que ele estava no Rio. Aquele o caldeirão, calor, não sei o quê, aquela gritaria, aquilo lá que ninguém está acostumado no mundo inteiro, né? Isso aí a gente vê no Brasil, ponto. Não tem em outro lugar do mundo aquele tipo de atuação da torcida. E que a gente falou com o Márcio do hipismo, ele falou que ele, inclusive, era um dos primeiros a entrar, porque ele era o calouro. Então, a equipe brasileira de hipismo falou, não, vai você. Quando eles chegaram no hipismo, que precisa de um silêncio, eram mais 10 mil pessoas gritando. E eu fico imaginando no ginásio, no estádio de atletismo, com o barulho que devia estar. É engraçado que o brasileiro, ele gosta de torcer, mas como o futebol, né? Ele não entende de cada esporte. Gritaria, torcer, tem brasileiro, não sei direito da prova, mas estou ali torcendo porque tem brasileiro. Isso é muito legal, é muito solto, né? Muito... Sim. E aí o Márcio ainda falou pra gente que a organização ainda teve que pedir um trabalho, igual tênis, né? Silêncio, por favor, porque adestramento, o cavalo tem que estar concentrado, enfim. E aí, só para retomar o raciocínio do Thiago, eu não sei se o quanto você está envolvida hoje dentro não de confederação de atletismo, mas entendendo o mundo do atletismo. Existe um programa, um trabalho feito a longo prazo, do tipo, você olhar lá para as categorias de base e falar, ó, daqui a 10, 15 anos a gente vai ter 3 meninas aqui que vão chegar ali e vão brigar por título olímpico, vão brigar por título mundial. Existe esse tipo de trabalho ou hoje está tudo solto? Não, hoje está tudo solto. Tem uma menina que já está ali passando para um patamar um pouco mais elevado. Ela já saltou bem 2 anos atrás. O ano passado não conseguiu treinar direito, poucas competições. Ela não fez um resultado muito bom. Mas é a Juliana Campos. Ela treinava comigo. Ela era nova, né? Quando eu estava ali encerrando minha carreira. É uma atleta alta, que tem condição. Minhas varas ficaram todas para ela, então ela tem material. As varas, elas são todas importadas, então é difícil. É um esporte caro, né? É um esporte caro, porque uma vara custa em torno de $500, $600. Meu Deus! Nossa. E o atleta usa umas 15 varas na preparação e competição em um ano. Existe vara para cada tipo de salto? Isso, a vara elas têm flexibilidades diferentes e tamanhos diferentes. Então o atleta vai escolher a vara dependendo do peso dele, da velocidade, da técnica, da altura que ele está saltando. E isso depende também da distância que ele vai correr. Se ele vai correr com 6 passos, se ele vai correr com 10, se vai correr com 18, que era o que eu saltava. Cara, a gente que vê isso. Não, você imagina. É um jogo de xadrez. Nossa. É um jogo de xadrez, porque depende da altura que você vai segurar.
a barra que a gente vai saltar, ela mexe para trás e para frente. Então, o atleta tem que imaginar onde vai ser o ponto alto dele, né? O quadril. E aí ajustar a barra para ele saltar. E aí essa menina, ela tá com suas varas e tá treinando agora, e ela é uma menina que você acha que pode ser que tem condições de estar no Mundial, de estar numa Olimpíada, mas eu vejo que foi deixado de lado esse investimento na base, em fazer novos atletas. É meio que o talento. Se apareceu... É o acaso. É o acaso. Como aconteceu no seu caso, então também foi isso. Não teve uma preparação quando você era mais jovem? Então, quando eu comecei, foi uma escolinha de atletismo que eles montaram em Campinas. E eles estavam lá para isso, para selecionar atletas. A confederação de atletismo? Foi o Sérgio Coutinho Nogueira, que é lá de Campinas. Ele quis criar uma equipe e falou, então vamos ter a base, que vai ser aqui em Campinas. E tinha também uma equipe de alto nível dentro dessa equipe. Então, tinha as duas, categoria de base e alto nível. Então, eram atletas acho que de 15 a 18 anos, 14, 18 anos, que estavam começando, e eram técnicos bons, técnico da Malra Imagem, o meu técnico, que estavam lá selecionando os atletas, treinando esses atletas, para ver o que sairia. E saíram vários atletas bons de lá. Então, assim, você vê um projeto, né? Um projeto. De um mosqueteiro, né? A gente tirou Tinha pessoas dali, treinadores, que tiraram uma campeã olímpica, que foi a Malrin, tirou você, que é bicampeão mundial, enfim, né, um expoente do atletismo nacional. Então, a gente sabe isso aqui, eu só quis te perguntar isso porque a gente sabe que quando o trabalho é bem feito, consolidado, de uma maneira pensando a médio e longo prazo, a gente tem resultado. No Brasil, nós temos muitos talentos, muitos, mas Sim. falta isso, lugares seletivas para as crianças, para os jovens procurarem fazer. Muitas vezes eles querem fazer, mas eles não sabem onde fazer. Eu acho que a gente perdeu um tempo muito grande, depois uma oportunidade, depois da Olimpíada do Rio. Claro, tinha você, tinha o menino que foi campeão, o Thiago foi campeão olímpico, era a chance de fazer crescer a modalidade. Não, e várias crianças, eu via falar, eu quero fazer atletismo, onde eu posso fazer? Dois sobrinhos meus, minha sobrinha e meu sobrinho, eles queriam fazer atletismo, mas não tinha onde fazer. Aí tinha um lugar que era ali no Centro Olímpico, que pegava a idade deles, e tinha que passar por uma seletiva, e o menino nunca tinha feito atletismo, então ele não tinha condição. Ele poderia até virar um grande atleta, mas como ele nunca tinha feito, ele não foi muito bem no teste, ele fez 2 vezes o teste e não passou, e perdeu a oportunidade de estar fazendo atletismo. Mesmo se ele não chegasse no alto nível, mas era uma pessoa, ia ser uma pessoa diferente, né? Por ter participado do esporte, estar longe das drogas, ter uma disciplina. Eu sempre falei que o esporte, o esporte de alto rendimento, ele me fascina, mas é uma coisa minha, e acho que para poucos, né? Acho que todo mundo olha o esporte de uma maneira, né, que se apaixona, mas o esporte, ele, como ferramenta transformadora, principalmente social, ela é fundamental. Todo mundo conhece alguém que o esporte mudou a vida. Todo mundo. Eu conheço, né, mais inúmeras pessoas, tenho certeza que você também conhece, que viram dentro do esporte uma oportunidade. Viraram atleta de alto rendimento? Não, mas às vezes o cara conseguiu uma bolsa de faculdade, o cara foi trabalhar com o esporte, viu no esporte um caminho. E a gente não consegue, dentro do nosso país, fazer isso. O Fábio Gomes, que começou comigo lá em Campinas, foi para Mundial, para a Olimpíada, chegou a ser recordista sul-americano no salto com vara. Ele fala assim, meus amigos, tem amigo meu que está na cadeia, que morreu por questão de droga, assaltos. Ele falou, minha vida é diferente porque eu estive no esporte. E hoje ele é formado, tem uma academia dele, está casado, com família. Então tem uma vida super estruturada graças ao esporte. Graças ao esporte. Passou pelo esporte para entender valores, enfim. Cara, o esporte, a gente teve alguns convidados aqui que já falaram também, pessoas que não tem nada a ver com, que hoje não estão inseridas dentro do mundo esportivo de alguma maneira, mas são do marketing, por exemplo, esportivo. O cara fala, o esporte me ensinou a lidar com gente, a liderar equipes né, que vão fazer projetos que vão captar recursos para o esporte também. Então, o esporte, ele, de uma maneira geral, independente da carreira que você siga depois dele, você passar pelo esporte, acho que você concorda com isso, é fundamental para todo mundo. Não tem muito o que fugir disso. E Malrin, desculpa, Fabiana, meu Deus do céu, eu falei Malrin do título olímpico, fiquei com Malrin na cabeça. Fabiana, e aí entrando agora um pouquinho mais especificamente no esporte, você teve um algoz, posso dizer assim, que foi a cubana, né? Cubana que Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos e até mundiais estava ali no seu calo. Como é que era essa sua relação? E aí, falando da sua cabeça, né?
depois de alguns resultados adversos com essa adversária, quando você encontrava na competição, como é que funcionava a sua cabeça? Eu tive vários momentos ali, não só com ela, mas com outras atletas também de competitividade, mas a cubana foi mais ali no final da minha carreira e foram 2 competições muito difíceis, mas assim, foram legais, porque foi super competitiva, acho que foi legal para as pessoas assistirem também, que foi os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial em 2015, os 2. E eu saltei super bem e ela saltou melhor ainda. Isso que eu falo. Não é que você saltou mal. Você saltou super bem e a miserável foi lá. Saltou melhor ainda. No último salto, sempre no último salto. Mas fora das pistas, a gente conversava, eu era amiga, conversava com o técnico dela, eles contavam coisas lá de Cuba, como é complicado lá para os atletas em relação a receber também dinheiro, treinamento, os recursos que eles têm. Então, ela se esforçou muito, realmente ela mereceu. Acho que existe um equilíbrio, né, cósmico, não sei, acho que era o momento dela, ela precisava ganhar, ela precisava aparecer dessa forma. E foi muito legal. Eu acho que, apesar de ter ficado em segunda, de não ter gostado na hora, mas eu acho que foi legal essa competitividade e acho que as amizades que a gente cria, sempre procurei conversar com todas as meninas que saltavam comigo, porque dentro da pista é uma coisa, fora é outra. Sim, tem que saber diferenciar, exato. A gente tá todo mundo fora de casa, competindo, então a gente sentava junto para almoçar, para jantar, ia passear. Hoje eu sou amiga, eu já parei, outros atletas pararam e ainda converso com uma polonesa, a Mônica Pirek, uma grega que ainda está competindo. Então, é legal a gente criar essa amizade que dura aí pro resto da vida. Acho que essa é meio característica do esporte, do esporte de maneira geral, assim, mas você vê muita rivalidade em alguns outros esportes. No atletismo não, né? Você vê muito isso, treinou com aquela pessoa ou outra. Você treinava com a Zimbaeva também, chegou a treinar um tempo, né? Sim. O mesmo treinador? Sim, eu fazia intercâmbio com o treinador dela, o Vitaly Petrov, que hoje está dando essa assessoria pro Thiago, também é técnico do Thiago. Uhum. E a minha base era na Itália e ela treinava lá na Itália também. Então, eu acabei ficando amiga dela e conhecendo, conversando. E foi muito interessante. A primeira vez que eu a encontrei foi no Mundial e depois, quando eu encontrei lá na Itália, pra mim, ela era o máximo. Ela era meio que o Pelé do negócio. Imbatível. Mas aí, eu comecei a ver o treino dela e eu comecei a perceber que ela também sentia dor, que ela chorava, que ela ficava cansada, que ela tinha seus momentos ruins no treino, momentos bons, mas momentos ruins. E eu falei, nossa, ela sente as mesmas coisas que eu. Se ela chegou nesse nível, eu posso chegar também. Legal. Então, foi muito legal porque mudou um pouco a minha cabeça conviver com ela, ter essas conversas. Então, a gente cresce com isso. Me abriu as portas de subir num pódio, quem sabe um dia ganhar dela. E realmente aconteceu. Sim. Fazendo um paralelo com o handball, não exatamente, mas nosso nível também melhorou muito quando os nossos atletas foram quase todos jogar na Europa. E aí você começa a conviver. A gente tem atletas que jogam no Barcelona, nós temos a Duda, que foi eleita melhor da década, campeã. Então, assim, a gente viu que também, eu acho que esse convívio, não só de treinamento, também de ver pessoas normais que têm dias ruins, têm dias bons. E aí essa evolução foi contínua assim também. Você tocou num ponto que é interessante mesmo, porque a gente olha as pessoas na televisão, os atletas principalmente. O público grosso, assim, olha o atleta na Olimpíada, olha, meu Deus, que cara, que ele olha, meu Deus. Cara, o dia a dia do cara, meu, é duro, não é fácil não. É gelo, é fisioterapia. Acho que o que o cara menos faz, dependendo do período de treinamento, é ele treinar. Né? O cara mais faz é descansar, é comer bem, é tratar, porque o corpo não é máquina, entendeu? Então, e aí você falou do treinador, ele é russo também? Ele é ucraniano. Ele treinou Sergei Bubka, que bateu 36 vezes o recorde mundial. Cara, Sergei Bubka, cara, eu ouvi Sergei Bubka antes de ouvir salto com vara, né? Porque sim. O cara... E esse técnico criou, junto com o Sergei Bubka, uma técnica. E aí ele veio para o Brasil em 2001 e começou a passar essa técnica pra gente. Dá para explicar? Todo o treinamento. Ou é muito técnico? É bem técnico. Acho que a visualização é muito mais fácil de entender. Ver. Mas só para ter uma ideia, eu comecei em 97 a treinar. Faz tempo, né? Nossa Senhora. E nem tinha salto com vara feminino na Olimpíada nem Mundial quando eu comecei a treinar. Quando que começou? Foi em 2000, foi a primeira Olimpíada. Eu participei do primeiro Mundial Sub-20, que foi em 98. Primeiros Jogos Pan-Americanos, que foi em 99. Aí acabei não indo para a Olimpíada em 2000, foi só em 2008. Você foi para a Winnipeg? Fui para a Winnipeg. Então você participou de 4 Jogos Pan-Americanos, isso? Não, eu não fui para Santo Domingo. Ah, para Santo Domingo. Fui para 3. Boa, 3. E
Não, Você fez 4, você fez tá México. certo, eu até perdi as contas. Tem México e Canadá e eu Rio. pensei, eu tenho 3 medalhas no Winnipeg, eu não tenho, tá certo. 4, participei de 4, eu só não fui para Santo Domingo ali nesse meio. E quando eu comecei, eu fazia uma técnica que é o que a gente conhecia aqui no Brasil, que meu técnico saltava e é o que ele fazia. Sim. Um pouco de conhecimento ali de um polonês que deu treino para ele uma época. Mas quando o Vitaly Petrov veio para cá, era tudo completamente diferente. O primeiro passo, já tinha que pensar no primeiro passo da corrida. Antes eu nem pensava na corrida, sai correndo, joga a vara lá e salta. E aí como segurava a vara, como abaixava, era tudo completamente Começou diferente. Do zero, então. Comecei do zero, tive que reaprender. Quando ele chegou no Brasil, eu era recordista brasileira, e aí ele falou que treinava Sergei Bubka, conhecia. Eu falei, bom, se o Sergei Bubka errado o cara não deve ser, né? saltou desse jeito, então eu vou fazer, porque deve estar certo, né? Vou mudar completamente. Aí eu mudei completamente. E para mudar, precisa de um tempo. Precisa coordenar, ajustar as coisas. E eu demorei 1 ano e meio para conseguir coordenar. 2 anos, essa nova técnica. Exatamente 2 anos. Para coordenar essa técnica e voltar a melhorar meu resultado. Mas nesses 2 anos, outras atletas começaram a saltar, bateram meu recorde. Teve um Troféu Brasil que eu nem subi no pódio. E aí aqui, né? Aí eu acho que o mental que... E o que as pessoas falam, né? As claro, pessoas aí que te puxam mais para baixo. Sim. Porque tá na hora da Fabiana parar. Sim. Eu acho que o salto com vara é para as meninas novas. A Fabiana já com tá... quantos anos 22 anos, já tava velha para o salto com vara. Mas eu acreditava, eu sentia que no treino estava melhorando, mas chegava na competição, não conseguia acertar. E aí depois, exatamente 2 anos depois, eu consegui bater o recorde brasileiro novamente. Aí comecei a deslanchar, classificar para o Mundial. E aí começou a ser um pouquinho só mais fácil, porque a gente passa muito mais dificuldades, problemas do que alegrias. Claro, né? claro, sem dúvida. As pessoas só... E outra, as pessoas, né, costumam ver quando você sai lá o resultado positivo e tal, ou quando você vai muito mal depois que você conquista alguns resultados positivos, o cara vai olhar ali, a Fabiana, isso é que você falou mesmo, tá na hora de parar, tá na hora de... As pessoas precisam entender o que é o esporte, né? A cultura esportiva é muito pobre no Brasil, vamos dizer assim, de uma maneira geral. As pessoas não têm a experiência, né, de praticar o esporte. A gente vê nos Estados Unidos, eles passam por todos os esportes, no high school, na university, eles passam por todos. O atletismo é a base de todos os esportes, né? E aí tem pessoas que eu encontro e falam, eu fiz salto com vara, americanos. Eu falei, nossa, mas você competiu? Não, eu só fiz, né? Eu tava lá. Imagina isso numa escola do Brasil. Tinha uma bola pra jogar futebol e tinha uma vara pra eu saltar. Eu queria tentar, fui fazer salto com vara. Então, é a história da cultura esportiva. E aí não sabe a dificuldade que é. Então é muito mais fácil você criticar quando você não sabe a dificuldade, né? De praticar o esporte, de fazer handball. Ainda a gente joga um pouquinho na escola ali, né? Sim, é um esporte... Mas é uma pena que não desenvolve, porque eu participava de campeonatos na escola mas é justamente isso que acontece. O problema do handball é esse. Virou um esporte escolar. É um esporte escolar. E hoje nem é tanto, porque a gente tem um processo da educação física sair das escolas, né? Muitas faixas etárias já não têm obrigatoriedade da educação física. Enfim, isso aí é papo, E agora com pandemia, então, você estava falando da história do... a criança queria ir para o atletismo, mas não tinha onde participar. Imagina agora, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos, as coisas estão começando a ter um sinal de reabertura agora. Ficaram 2 anos... Eu tenho uma filha de 14 anos. Minha briga com ela, sai do celular. Aí, de repente, eu me vi falando, fica no celular para aula. Fica no computador para aula. Agora, como é que eu falo do site do celular? Ela vai ficar confusa agora. Com 14 anos, então, assim... E eu imagino para essas crianças, essas pessoas novas, se inserirem no mundo esportivo. Isso vai ser uma loucura, assim. A tendência é piorar muito aí nos próximos anos. Porque existe na escola atividade física pelo computador também, né? Faz uns exercícios ali e pronto. Não. Ou nem tem, né? Ou é só a parte teórica. Sim. Explica as regras de tal esporte. E aí, principalmente na educação física, era a hora que a criança desligava a câmera e deitava, né? Então, assim, a cultura esportiva, acho que ela tem que nascer ali, né? Nessa faixa etária, e depois ir se desenvolvendo. Você precisa criar ídolos, você precisa ter Fabiana Moura, precisa ter Zeba, precisa ter Maurício do vôlei, precisa ter pessoas que você olha e fala, meu Deus, eu quero ser aquela pessoa, eu quero crescer, eu quero talvez mirar aquele cara ali para fazer o que o cara fez. Mas enfim, é uma pena. E aí a gente falou muito de mundiais, das conquistas, e aí eu queria tocar num ponto que, assim, muitas pessoas falam, e aí a gente como atleta entende que Jogos Olímpicos é uma coisa que eu acho que só quem participa entende o que é, né? Não é, mas é de 4 em 4 anos. Não é. Jogos Olímpicos tem uma coisa diferente, tem uma magia diferente.
E, infelizmente, os seus resultados em Jogos Olímpicos, eles não foram o que a gente esperava, o que o público inteiro esperava da Fabiana, né? Alguns problemas, aí tem o famoso caso da vara, outros problemas, o último de lesão, né? Você estava com uma hérnia. E eu queria que você falasse pra gente, né? Se você, depois desse tempo parada, 5 anos parada já, olhou para trás e falou, o que será que acontecia? O que Consegue entender o que foi? Foi acaso? Foi não? Eu não chegava na minha cabeça? Não sei. Eu acho que foi acaso. Eu não consigo entender. Não era para ser. Em Pequim, eu cheguei muito bem preparada. Nossa, eu era como o Thiago Braz. Não era tão conhecida, mas tinha uns bons resultados. Mas eu era a terceira do ranking mundial. Não, pelo COB, porque eu tava nessas Olimpíadas, falava muito de possibilidade de medalha cedo dela no salto com vara. Se falava muito isso lá internamente. Como você não chegou bem? Você era a terceira do ranking. Claro que você chegou bem. Muito bem. Era pra ser. Era pra ser. Ia ser. Mas eu não era tão conhecida. Não tinha experiência de estar em Olimpíada, de tantos mundiais. Já tinha sido finalista de mundial. E existia ainda aquela disputa com a Malrin, quem ia ser a primeira mulher a ganhar uma medalha no atletismo. Era legal, porque existia essa competitividade entre a gente também. E eu fiz a qualificação super bem, entrei pra final com aquela confiança de que eu ia disputar uma medalha. Não sei se eu ganharia ou não, mas que eu ia disputar. Eu entrei com essa cabeça. E fiz o meu primeiro salto tranquilo, e como eu estava explicando no início, né, que as varas têm flexibilidade. Então, o atleta começa com uma vara mais flexível para entrar na prova, e depois, quando a barra sobe, a gente pega uma vara menos flexível para ela jogar mais alto. E quando eu fui fazer essa troca, sumiu. A vara não estava lá. Cara, essa cena... Poderia ter sido uma vara de treino, do final da competição, nem sei se eu iria usar ou não, mas foi justo a segunda vara da competição. Nossa. E aí eu comecei a procurar. Essa cena, quem não viu, deve ter no YouTube aí. Tem. Cara, essa cena, quem não viu, coloca lá no YouTube, porque é desesperador. E quem é atleta ainda pode ter um pentelésimo de entendimento do desespero que deve ter sido. E no início eu achei que eles tinham esquecido minha vara no depósito do estádio, e eu tava calma. Eu falei, olha, vocês esqueceram uma das minhas varas lá no depósito, vai lá buscar. É simples, né? Uhum. Só que aí... Nossa, eu lembro da cara da chinesa, da chefe lá da prova. E eu olhava pra minha cara e só mexia a cabeça fazendo sim. Calma, a gente vai resolver. E não saía do lugar, não fazia nada. Aí sim eu comecei a ficar desesperada, porque eu comecei a ver que ia chegar a minha vez de saltar. A prova seguindo, tava chegando a sua vez. E ninguém ia procurar nada. Meu técnico saiu correndo da arquibancada, ele sabia onde era o depósito. Tinha 2 depósitos, ele foi lá, procurou, só tinha o tubo onde a gente carrega as varas para elas ficarem protegidas. Deixa eu só te interromper, só para você explicar. Como é que é? Você chega, você leva as suas varas que você treina, você leva para os jogos, no seu tubo, e chega lá e deixa em um depósito, é isso? Isso, o atleta leva seu material no salto com vara. E é só dele, é pessoal. Por exemplo, o dardo, o atleta pode levar, mas ele tem que dividir com todos os atletas da prova. O salto com vara não, a vara é minha e acabou. E a gente carrega dentro de um tubo para elas ficarem protegidas, e o atleta leva umas 6, 7 varas. Eu tinha 9 ou 10 varas, porque eu fui antes para fazer aclimatação. Então, tinha varas de treino, mais flexíveis, para passadas mais curtas, e tinha as de competição. E a gente chega, precisa de um transporte especial. As varas que eu soltava tem 4,60 metros, então não é qualquer carro que leva, pra chegar, né? Te botar na mochila a vara. Não. E aí, então, sempre tem um transporte especial para levar. Normalmente um caminhão, ou aqui a gente leva em cima do carro, né? Põe o rack lá, põe em cima. É brasa, né? O brasa... Já consegui colocar dentro de uma limusine. Não. O meu tubo de vara, em Nova York. Mas era limusine, né? Foi chique o negócio. E aí a gente entrega. E lá nessa Olimpíada, eles abriram o tubo, contaram quantas varas tinham, tava tudo certo. Na hora da competição, da qualificação, eles levaram para a pista o tubo, eu competi, e eles falaram, separa o tubo das atletas que classificaram aqui desse lado. Separei meu tubo, eu lembro de ter olhado para trás para ver se não tinha sobrado nada, nenhuma vara ou roupa. E eu vi que tinha uma sapatilha na pista, que era de uma alemã que tinha esquecido a sapatilha. Estava tão contente que tinha classificado para a final. Largou para trás. Largou lá. E saímos da pista. E aí, na final, eles resolveram tirar as varas de dentro do tubo e colocar num carrinho com vários casulos, para não aparecer logo de patrocinador, não fazer propaganda. Sim. E as varas, elas são feitas de fibra de vidro ou fibra de carbono. Então, se ela bater em algum lugar, em alguma quina, ela pode trincar. E na hora que o atleta for saltar, ela pode quebrar. Então, não é muito aconselhável você ficar mexendo no material dos outros. Claro. Mas eles fizeram isso.
E depois eu fui entender que, na hora dessa troca, uma das varas se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final e voltou para o depósito da vila. Porque depois que acabava a competição, a gente tinha que buscar esse material no depósito da vila. E naquele momento, eu não sabia disso. Aí meu técnico foi lá procurar no depósito do estádio. Falou, olha, aqui não tá. Procurei no meio das varas de todas as meninas. Isso a competição rolando, não parou? Competição rolando. Chegou uma hora que eu falei que ninguém tomava uma atitude. Eu entrei no meio da Sim, pista. Sim, até essa imagem. E falei, olha, então não vai acontecer a competição enquanto vocês não tomarem uma atitude. Não for procurar, né, meu material. E aí eu olhei e vi que era uma chinesa. Falei, meu Deus, vou ser linchada daqui, né? Mas aí eu pedi desculpa pra menina e ela continuou saltando. Aí começaram a ir atrás e realmente não acharam. Isso já tinha me desconcentrado total, né? Possível. Isso aí, final olímpica. Você podia pegar a vara do Harry Potter pra saltar. É, só essa aqui. Não, mas nem essa, porque a sua cabeça, eu acho que, já... Mas depois que eu falei, bom, meu material não está aqui, eu preciso me concentrar novamente, voltar para a competição e me adaptar. Peguei uma vara que era a vara que eu tinha feito minha melhor marca aqui no Brasil, que tinha saltado 4,80. Não era ideal para aquela altura, mas eu tentei... Quanto você precisava saltar? Era 4 e eu acho que era 4,56, 4,55. E eu tinha saltado 4,80 com aquela vara. Então, era muita coisa, não era uma vara ideal para aquela altura. Entendi. A gente tentou adaptar e eu voltei alguns erros que eu tinha, acho que pela falta de concentração. Acabei não conseguindo, terminei em 10ª colocada. E depois à noite, cheguei na vila pensando o que aconteceu com essa maldita vara, né? E não conseguia dormir, desci... Pensou em sabotagem em algum momento? Ai, não. Eu achava que, sei lá, ou eu tinha perdido essa vara, ou se misturou, foi para algum lugar, não consegui entender, realmente não consegui entender. E eu saí andando na vila, pensando, encontrei meu técnico, que também não conseguia dormir, a gente foi conversando, até que por um acaso a gente passou no depósito da vila, e aí eu vi um chinês com a vara na mão tirando uma foto. Aí eu falei, minha vara. E eu usava um esparadrapo preto naquela época, então era muito fácil de identificar. Era sua. Não... Era minha, e tinha um Fá na ponta também, eu tinha escrito Fá. Nossa. E aí eu entrei lá e a gente falou, o que é isso, né? O que você tá fazendo com essa vara aí? Só tô tirando foto. E aí que eu fui entender o que tinha acontecido. E aí no dia seguinte, eles me mandaram uma... o Brasil até entrou com um processo para cancelar a prova, mas foi uma prova com recorde mundial. Impossível, né? Uma brasileira. Numa Olimpíada a gente sabe que... Numa Olimpíada a gente sabe a quantidade de coisa que envolve, né? Desde patrocinador até um recorde mundial. Tinha que entrar com protesto. Claro. E aí depois eles mandaram uma carta pedindo desculpa, mas que eu tinha que ter conferido meu material assim que eu entrei na pista. Se eu não tivesse tirado do seu tubo, não... mas eu entreguei meu material para eles, Sim. Eles tinham que levar pra pista todas as injustificável. horas, né? O famoso desculpa, mas a culpa é sua. Foi isso. Nossa, eu saí de lá tão brava. Eu falei imagino. que nunca mais ia voltar pra China. Tem uma entrevista dela falando, ela tinha uma competição logo em seguida na China, não é? Não tinha. Mas teve um Mundial depois de 2015. Isso. Que foi na China. Que foi na China, no mesmo estádio. Lógico que eu voltei, né? Claro. E falei, voltei com a cabeça assim, essa pista é muito boa pra saltar, eu vou em busca da medalha. E quase consegui a medalha de ouro cubana. Me tirou a medalha de ouro. Cubana. Mas saí de lá contente. Aí em Londres, você também não conseguiu o resultado que todo mundo esperava, né? Acho que quando você ia para a Olimpíada, todo mundo esperava. Fabiana. Sim, eu tinha sido campeã mundial um ano antes. Sim. E eu acho que foi um pouco erro de estratégia 2012, porque eu sempre fazia a temporada em pista coberta, que era janeiro, fevereiro, até começo de março, e depois a temporada em pista aberta. E nesse ano eu resolvi passar direto a temporada em pista coberta, fiquei só treinando e me preparar para a Olimpíada, para as competições em pista aberta. E o meu corpo não aguentou, eu comecei a sentir muita dor no tendão de Aquiles, né, tendão do calcâneo. E acho que por ter treinado demais, não ter tido esse descanso. Porque na época de competição a gente treina menos, já tá mais descansado. E, então acho que eu não tive esse descanso. E meu corpo sentiu. Então teve uma época que eu só corria para saltar. Eu não fazia treinos de corrida. Eu só corria para saltar. E, então isso eu fui perdendo um pouco de velocidade, dinamismo. Eu mudei algumas coisinhas ali na minha técnica que o técnico tinha pedido, esse ucraniano, que acabou não dando certo, talvez pela falta de velocidade. Mas eu cheguei na Olimpíada bem, sem dor, mas a dor passou mesmo, acho que um mês antes da Olimpíada. Então, eu acho que faltou treino. Esse tempo de preparação foi... eu acho que eu exagerei nos treinos, deveria ter dado essa parada para competir. E eu cheguei, assim, sabendo o que era o clima de Londres, que podia ter qualquer coisa no mesmo dia. Vento, chuva, calor, frio. Muda toda hora. Eu sabia disso, porque eu já tinha competido lá outras vezes.
Mas o vento era um vento muito inconstante, um vento contra muito forte. E as atletas que eram mais leves, mais baixas, tiveram mais dificuldade de saltar do que as que eram um pouco mais pesadas, mais fortes. E pela minha técnica também, o vento me segurava mais. E o pessoal fala, o vento é igual para todo mundo. Não é, no salto com vara não é. Cada hora é um que está saltando, tem não é muito 100 metros, disso. né? É aquilo que a gente estava falando. Quem não entende, adora fazer esses comentários. E aí né? o que dá mais raiva, no final das contas, é que assim, a imprensa que é especialista, ela espera um momento de uma fala sua que não é interpretativa, que é uma situação extra que atrapalha, que é o vento, né? Que todo mundo que entende um pouco de atletismo sabe que o vento, ele, em algum momento, ele pode atrapalhar. E aí você dá essa declaração e o cara fala, não, a Fabiana... Aí soa como a desculpa da Fabiana. Não, o vento não deixou ela saltar. Em Pequim foi a vara. Então, assim, os caras tentam fazer de você uma pessoa que é cheia de desculpa. Aí esquece título mundial, esquece título pan-americano, esquece recorde sul-americano, que até hoje não é batido. Então, assim, é isso que a imprensa, às vezes, né, dá um negócio que... Mas os caras vivem disso. E eu sempre tentei mostrar para as pessoas o que é o salto com vara, o que é a realidade. Eu nunca quis inventar, é porque eu senti uma dorzinha, por isso que eu não saltei. Eu sempre falei a real, para as pessoas entenderem. Porque salto com vara é uma coisa que ninguém sabia o que era. Né? Sim, sim. Eu lembro quando eu comecei a falar, estou fazendo salto com vara. Aquele que você lança? Não, isso é outra coisa. Salta. Então, eu sempre fui falando de técnica, de regras, para as pessoas irem entendendo. E o vento foi uma das coisas que eu falei. É uma coisa que as pessoas têm que saber que é importante também. Se o vento está a favor, o atleta está mais veloz. A corrida vai mudar, tem que sair correndo um pouquinho mais de trás. Se está contra, vai estar mais lento. Tem que pegar outra vara, porque eu vou estar mais lento. Então, são muitos ajustes vários fatores que tem que ter. né? Sim. Aí você vai num país que muda toda hora isso e tudo. Aí acontece de você ser prejudicado. Aí você dá a declaração. Os caras, não dá. Tem as coisas que assim, a gente precisa. A gente tá aqui hoje com a Fabiana, que é uma ídola do esporte. Ídola, tá certo? Não, acho que é ídolo. Ídolo. Não tem feminino? Tem feminino? Eu acho que não tem, sei. acho que é ídolo. Então, um ídolo do esporte nacional. E aí as pessoas tentam arrumar alguma coisa para falar que a Fabiana deu desculpa da vara, deu desculpa do não sei o quê. Aí no Rio teve problema. Tinha uma lesão. As pessoas não entendem o que é lesão, o que é viver com dor. Isso é uma coisa que o atleta sabe que é. Você treinar com dor, você viver com dor. Você falou que em Londres você teve a preparação prejudicada por conta de dor. Né? E tava ali, para todo mundo parecia o quê? A Fabiana vai participar da Olimpíada. E aí a gente espera o quê? Uma medalha da Fabiana, porque ela é campeã mundial. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ninguém sabe todo o histórico, o que o atleta passou. Não sabe. Mas... E o Rio foi uma pena, porque eu estava muito bem. E eu fui me preparando ano a ano, porque eu sempre quis parar no auge. Eu nunca quis parar sofrendo para treinar, indo mal nas competições. Você já sabia que você ia parar depois do Rio? Sabia. Então, depois de 2012, eu falei, eu vou ano a ano. Se eu estiver bem, eu continuo o próximo ano. E foi indo dessa forma. Aí chegou 2015, eu estava super bem. Então, eu falei, vou até 2016. Fiz minha melhor marca 1 mês e meio antes da Olimpíada. Fui para a Europa, ia fazer 2 competições e voltava para o Brasil... preparar e Olimpíada. Tava tudo planejado, tudo indo muito bem. E eu fiz uma competição em Mônaco e no dia seguinte fui fazer um treino de musculação. No outro dia, travou meu pescoço e eu ainda fui para Londres tentar fazer a competição, mas eu não conseguia sustentar meu braço. Meu braço desligava. Então a hérnia... Radiava o então a hérnia não foi só dor, foi dor e falta de força. Ele desligava, não mandava impulso para o músculo. E aí voltei para o Brasil, primeira coisa, fazer uma ressonância e vi que era hérnia. Tinha 3 semanas para tentar me recuperar, mas até o final eu acreditava que ia dar certo. Fui voltando, mas meu último salto mesmo foi em Mônaco. Depois daquele salto, não conseguia passar mais nenhuma barra. Foi melhorando, foi voltando a força, mas não voltou total. Na Olimpíada eu já não estava com dor, estava muito pouca dor, dava para aguentar. Dá para aguentar. Sempre dá para aguentar, cara. Mas a minha musculatura foi embora, porque o corpo protege, claro. Né? Ele quer nos proteger. Então, a musculatura vai embora rapidinho, impressionante, some. Parece que é uma chave que desliga. Então, né? para você não se esforçar mais do que pode, aí o que acontece poder ter recuperação. Aí o atleta vai lá e faz o quê? Azar o seu que desligou, meu amigo. Você vai ter que funcionar de algum jeito. Tem que aguentar até as Olimpíadas. Se vira. E aí, o meu braço esquerdo é o meu braço que eu tinha que ter muita força quando a vara estava envergada e eu de ponta cabeça. Só que quando eu estava de ponta cabeça, que eu tinha que fazer força com o braço esquerdo para virar de barriga para a barra e saltar, ele desligava, ele não conseguia mais fazer força. Não é que ele não tinha força, ele não me obedecia. Ele desligava e eu
Caiu no colchão. Que loucura, cara. Que loucura. É muita técnica. Não, você viu que ela assim, acabou de foi falar um com a minha azar. mão esquerda vira as caras pra baixo. Não dá nem pra entender. Não dá. Quem tá só ouvindo e não tá vendo. Exato. Cara, é mão esquerda e aí eu salto. E Eu aí tô de cabeça pra eu tô de baixo, cabeça vou pra- virar. Aí eu vou dar um duplo twist escapado do avesso. É difícil, quase é muita isso. técnica, muita Não, técnica. você Muita tá técnica. doido. E aí, Fabiana, passado toda essa história linda dentro do esporte que você teve, como é que você tá hoje? Claro, você já falou do instituto que você criou, mas você é muito bem resolvida com a sua carreira? Assim, Faltou alguma coisa? Não faltou nada, tô bem, minha vida tá maravilhosa. Eu terminei bem, contente, apesar de não ter tido uma medalha olímpica, mas isso não me afeta, sabe? Não me deixa mal, porque eu tenho minhas medalhas de mundiais, 4 medalhas de mundiais, o Diamond League que eu ganhei 2 vezes, que é um circuito de competições que o atleta vai somando pontos. Que Eu são ganhei- pouquíssimos brasileiros que tem, né? O Joaquim Barbosa, se não me Não, engano. esse título ninguém tem. Feminino ninguém tem. Não, ninguém tem. Antes era um Era um outro torneio, eu acho. Era um Qual outro que é a torneio. história? Eu li que tem um que é o Claudinei tem... Não sei, eu li um negócio desse Só aí. se é a final mundial, acho que é a final mundial. Porque era uma competição que era como se fosse uma competição final, então quem ganhava era o campeão do ano daquela. Mas era uma Entendi. competição Mas a específica. Diamond League especificamente só Não você era, brasileiro. porque a Diamond League eram 7. Mudou um São pouquinho etapas. o formato, mas são 7 etapas que o atleta vai somando pontos e no final quem faz mais pontos é o campeão. Então tem que ter uma constância o ano todo, que é de maio a setembro de competições. Acontece na Europa essa competição? Europa, Estados Unidos e Ásia tem. Você é a única brasileira que conquistou essa... Sim. Não. Então, mas aí... Então, assim, super bem resolvida. Sim, Tipo, terminei contente. No momento do jeito que eu queria, fazendo minha melhor programou pra marca. E então eu terminei bem. E até eu lembro quando eu fui parar, alguns atletas falavam, mas você vai parar? Sim, você fez sua melhor marca esse ano. E agora? Bate Eu aí. falei, parei, é isso que eu quero parar desse jeito e acabou. E acho que a motivação também, o atleta precisa de motivação, precisa ter um objetivo. E para mim, minha motivação, meu objetivo era a Olimpíada do Rio. E depois disso, já tava velho, né? Tava na hora de parar. Eu fico imaginando, não, vou pra Tóquio. Aí pandemia, não, aí mais um ano. Ia estar uma Nossa, cabeça pirando, como de aí muitos é duro. atletas estão pirando. Você acha que o Brasil, no atletismo, não sei se você está acompanhando, deve acompanhar, não tem jeito, você não tem como desvincular do esporte. Sim. Você acha que no atletismo o Brasil tem chances de medalhas em muitos... Nós temos chance em algumas provas. A marcha feminina e masculina, os atletas estão bem, 20 km de marcha. O Caio foi 3º colocado no último Mundial. Ele ficou em 4º no Rio, né? Isso. 4º. O Darlan Romani, do arremesso do peso, foi 5º Sim, no Rio. no Foi PAN. 4º no Mundial, no último Mundial também. Foi campeão no Peru, né? Isso, Ele foi agora, com no Pan de Lima. febres. Ele tá... 2 anos atrás ele estava muito bem. E ele eu acho que o ano passado era o ano dele. Mas ele está treinando bem também. Eu tenho contato grande com ele porque a mulher dele fez salto com vara comigo. Então a gente acaba tendo um contato mais próximo. Eu sei um pouquinho mais das coisas que acontecem. O revezamento 4x100 masculino. Sim. Foi campeão mundial do Mundial de Revezamento. Há 2 anos atrás. Esse ano acabaram sendo desclassificados. Teve o Mundial faz pouco tempo, né? De revezamento. Teve a troca, na na troca, né? Pisado. Não, Foi, pisou na linha. pisou na Pisou na linha. linha. Na raia. Nossa senhora, cara, tu és coisa, meu. Mas eles também têm chance de uma medalha. E quem sabe aí não aparece mais uma surpresa, vamos ver. O atletismo é sempre... E o Thiago, é isso que eu ia falar. O Thiago tem condições também. Ele, depois da Olimpíada do Rio, ele acabou tendo uma queda, Oscilou. ficou muito inconstante. Mas eu ouvi falar que ele está treinando super bem e está retomando, está ganhando confiança. Acho que a confiança é muito E é o importante. atual campeão olímpico também, né? E ele compete bem em Olimpíada, Jogos Olímpicos da Juventude, Olimpíada do Ele Rio. lida bem. Então, eu acho que é uma competição que ele gosta, que ele encara de uma forma diferente. Legal, né? Então, o atletismo sempre, né, tem uma história aí de medalhas em Jogos Olímpicos, né? O Brasil sempre tem uma tradição dentro do atletismo. E sempre, assim, são pessoas, imagina que 5 pessoas do atletismo ganham, são 5 medalhas para o Brasil, para o quadro geral, isso é importantíssimo. Então, a gente sempre olha com carinho. A gente fala 5 chances de medalha para quem sabe sair 2 Claro, ali. claro. Porque Sim, claro, é muito difícil. O esporte é muito difícil, vocês Ali sabem, são os né? melhores, né? É o dia, é o momento, você pode estar muito bem, mas o outro vai lá e está melhor ainda. O esporte é difícil, mas a Olimpíada tem um negocinho a mais ainda. Tem. O ano de Olimpíada, saem uns resultados absurdos. Esse ano mesmo, o pessoal não está conseguindo treinar direito, mas saem os resultados muito bons, inacreditável. A gente até perguntou isso para algumas pessoas que já vieram aqui. Você acha que por causa da pandemia
esse ano vai ser um ano de recorde no atletismo e em outras modalidades? Porque os atletas acabaram tendo dificuldade para treinar, tiveram mais dificuldade. Você acha que mesmo assim ainda é capaz de acontecer alguns recordes? Eu acho que sim, eu acho que pode acontecer. Os atletas estão achando uma forma, né, de treinar. Aqui no Brasil fechou tudo, mas, por exemplo, na Europa eles continuaram treinando. Nos Estados Unidos tem muita gente que tem um colchão de salto com vara no quintal de casa. Então eles continuam treinando. Montam uma academia ali, porque normalmente eles moram em casa, são terrenos grandes, então eles conseguem montar. Eles conseguem fazer isso. O Renaud Lavillenie, o francês, também. Ele tem no quintal da casa dele, ele tem uma pistinha de salto com vara no colchão. Tipo o Bob Burnquist, né? Que tem uma mega rampa, né? Mas eu falo assim, eu não queria ter um colchão no quintal de casa, não. Pra mim, o treino era treino em casa. Depois desliga, né? Não, salto com vara não é brincadeira. Então, isso é loucura, porque negócio de pandemia e tudo, vamos treinar em casa, vamos. Aí, beleza, voltamos pro clube pra treinar. Aí fechou de novo. Cara, eu olhar pra minha varanda e falar, não vou, isso aqui é pra eu fazer churrasco, pra eu receber meus amigos. Não dá pra isso aqui ser o lugar que eu vou suar tudo. Um ambiente não trabalho. Dá, cara. Eu olho hoje pra minha varanda e fico assim pra ela, tipo, não é mais a mesma coisa. Não é mais minha varanda. Não é mais aquele negócio que eu pensei, eu vou daqui, vou fazer churrasco. Não é mais. É muito difícil treinar em casa, né? Muito difícil. Ter a cabeça, ter a motivação, né? E assim, você fala, eu vou pro sofá de TV ou eu vou treinar? Então, e aí tem um negócio de, tipo, claro, a Olimpíada agora tá certo, vai ter e tudo, mas você não sabe, tipo, a próxima competição. Onde que eu vou competir? Não, beleza, marcou, cancela. Isso pro atleta, você falou, né? Programação, né? Questão do objetivo, do foco. Eu tenho aqui, meu próximo foco, meu próximo passo é aqui. A gente não tem isso, não consegue ter isso com pandemia. A gente tem um momento aqui do nosso do Pod Esporte, que é o momento cafeinarme, que é o momento que a gente pergunta, principalmente para quem é atleta, mas até para quem não é mais atleta, enfim, para pessoas no mundo esportivo. O que você fazia de especial para se concentrar para uma prova? Então, por exemplo, final do Mundial que você ganhou. O que você fez ali que você falou, agora eu vou visualizar isso, não sei. O que você fazia? Um dia antes da competição eu gostava de ficar sem fazer nada. Ficar já percebi que é cheio das mandingas. Sou nada, não. Eu preferia não ter nenhum amuleto pra não... esqueci. Se não começa... Não, que você começou no dia anterior, eu falei, ixi, bate 3 vezes com o pezinho, calcanhar, amarra o tênis 4 vezes. Meu negócio era ficar deitada, ficar entediada. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Parecia que a energia ia acumulando, pra chegar na hora da prova. Eu falei, nossa, preciso gastar essa energia pra já estar bem. Então eu tinha muito isso, mas eu nunca tinha muita frescura assim. Eu gostava disso, de ficar sem fazer nada, porque eu sentia que ia acumulando aquela energia. E na hora da competição, sabe, aquela energia que explode, Big Bang, né? Legal. Então minha preparação era essa. E eu tinha uma época que eu imaginava muito o meu salto. A gente fala muito da cabeça, da mente. Teve uma vez que no treino eu fazia o salto e caía em cima da barra. Não conseguia acertar. Eu falei, acho que eu vou começar a treinar na minha cabeça, né? Imaginar, vamos ver se dá certo. Imaginava, acontecia a mesma coisa que no treino. E aí eu fui treinando, apagava o errado, imaginava de novo. Quando eu consegui imaginar o certo, eu passando sem encostar, eu acertei no treino. Então, chegou uma época que eu treinava muito o salto na minha cabeça. Ficava imaginando o salto para como era o correto. Mas antes da competição, uns 5 dias antes, eu parava de pensar, porque eu falei, não, acho que vai cansar demais minha cabeça. Que é esse negócio, ficar sem fazer nada, descansar e acumular energia. Sabe uma coisa louca? Tipo, eu sou assim. Agora não é muito, mas eu era assim. Eu fazia um negócio, tipo, sei lá, comia pão de queijo antes do jogo. Aí jogava bem, ganhava o jogo. Próximo jogo eu tinha que comer pão de queijo. Até o dia que eu comia esse pão de queijo, o negócio não der certo. Aí eu mudava. Eu falava, agora eu vou, sei lá, amarrar 3 vezes o tênis. E aí você fica numa loucura, tem uma época que eu tava louco. Tinha mais de 10 coisas que você tinha que fazer. Se eu não tivesse feito aquilo, eu travava. Tipo, eu ia começar o jogo e falei, meu Deus, eu esqueci de comer pão de queijo. Nossa senhora. Não tinha pão de queijo, não ficou pronto. Não vai dar certo. Aí não anda, não dá pra ser assim, não tem condição. E legal você falar isso, porque muitos atletas de sucesso dizem isso, que esvazia a mente, pensar em nada, tem que pensar no que eu vou fazer. E muitas vezes eu tentava isso, eu pensei desse jeito pra essa competição que eu fui bem. Eu nunca consegui pensar a mesma coisa de uma competição para outra, me preparar do mesmo jeito. Eu falei, umas 2 vezes eu tentei, eu falei, quer saber de uma coisa? Uma competição é diferente da outra, um lugar é diferente do outro, e vão para frente. Não é sempre que eu fizer a mesma coisa que vai dar certo. Então não isso é é assim. muito, acho que é muito acertado você fazer, tirar essa meio que trava assim da cabeça. Bom, acho que é isso.
Acho que é isso. Queria agradecer muito. Quer dizer, antes, só relembra aí o nome do seu instituto, né? Quem quiser te procurar, se quiser deixar contato, a gente deixa aqui para quem está assistindo o contato, o Instagram lá do Instituto da Fabiana, do Método Fabiana. Fiquei curioso, de repente vou até lá te visitar. Vai lá. Ver se dá um jeito nessa carcassinha tá precisando. aqui, porque, nossa senhora. Ixi, vai sofrer comigo, Nossa hein? senhora. Mas aí eu vou estar em boas mãos. Então deixa o contato, repete o nome. Bom, lá chama InSport, Instituto de Saúde, Prevenção, Ortopedia, Reabilitação e Treinamento. Se não resolver, se lá não resolver. Isso. A gente tem, todos os profissionais lá têm esse foco em tratar as pessoas, cuidar das pessoas. Nós temos experiência do esporte profissional e a gente adapta isso para qualquer pessoa. Para quem é profissional, para quem é amador, para quem só teve uma lesão brincando, tentando se arriscar em alguma coisa. No final de semana. Ou quer melhorar a sua condição física, ou tá com alguma dor e quer melhorar a postura. Eu trabalhei muito postura agora nessa pandemia, muita gente com dor nas costas por causa de trabalho, né? Home office, né? Mudou a cadeira. Já quero muito. Nossa. Então, quem quiser pode procurar em esporte. E temos o Instagram também em esporte. Se quiser entrar no meu Instagram também, Fabiana Mura, pode entrar em contato comigo lá e eu dou todas as coordenadas. Muito bacana. Maravilha. Fica em São Paulo, né? Que é muito bom. Então, galera aqui Na Gabriel Monteiro da Silva. Bem perto aqui dos estúdios. Achar. Bem perto aqui dos estúdios da Ola Podcast. Então, Fabiana, obrigado por você ter cedido seu tempo. A gente sabe que tá uma correria danada, contar a sua história. Acho que é importante. Acho que uma das missões do Podspot é também talvez resgatar alguns ídolos, porque brasileiro tem memória curta, né? Então, dá dois... quem é? Não, Fabiana Mura, bicampeã mundial, atleta referência, ídolo do nosso esporte, e que agora segue por outros caminhos, mas temos certeza que com toda essa expertise que você adquiriu durante os anos como atleta. Obrigada, foi um prazer contar um pouquinho aí da minha carreira, das minhas coisas, acho que passar algumas informações, dar algumas dicas, acho que as pessoas sempre conseguem tirar alguma coisinha para a vida delas. Boa, sempre bem-vinda. Galera, e vocês, continuem acompanhando aí o Podsport, mais um episódio a gente está encerrando, mas outros virão. Agradecer mais uma vez aqui aos estúdios da Ola Podcast e a Cafeinarme, nosso parceiro. Beleza? Valeu e até a próxima. Um abraço.